Olá, galera, último confronto do Flamengo aí no ano no Brasileirão. Tá no Brasileirão porque o Flamengo está no Mundial de Clubes, tá? Então, Renata Fanha, a galera do Jogo Aberto, falando um pouco sobre o Malvadão aí, que já é hoje, no sábado, se não me engano, já embarca para ir para o Mundial. Beleza? Se inscreva, deixe seu like, seja bem-vindo aí, é um prazer ter você com a gente todos os dias, você flamenguista e você também anti-rubro-negro. Bora acompanhar. Para o Interclubes, Intercontinental, como queiram, o Flamengo agora sonha com mais uma taça. E nesse caminho está Thiago Carvalho para contar as novidades e as últimas informações do Mengão. Thiago, aquele bom dia top para você. Esse sim, do Ronaldão. Estamos na Gávea. Vocês podem ver durante o link que vai ter movimentação de pessoas por aqui, porque hoje a Gávea está lotada. Afinal, o Flamengo campeão da Libertadores, brasileiro. Essa aqui é a entrada do Museu do Flamengo. A todo momento, torcedores chegando. Então pode ter movimentação durante o link, tá? De fato, como você disse, Renata, já há uma mega operação para a viagem do Flamengo. O Flamengo, inclusive, conseguiu adiantar a partida contra o Mirassol. Tanto o Flamengo quanto o Mirassol já têm os objetivos definidos no Campeonato Brasileiro, não vão mudar muito os acontecimentos em relação à última rodada, então o jogo que aconteceria no domingo vai acontecer amanhã às 6h30 da tarde, mas o Flamengo vai a campo com o Sub-20. Isso porque a mega operação envolvendo a viagem para o Intercontinental já acontece amanhã. 1h da tarde tem a Aeroflá mais uma vez lá no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, porque às 3h o Flamengo embarca para o Catar. É uma viagem de pouco mais de 13 horas até chegar ao Catar. Lembrando que o Flamengo só começa os treinamentos por lá na segunda-feira, no mesmo centro de treinamentos que a Croácia fez durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, que inclusive eliminou a seleção brasileira. Mas isso a gente deixa de lado, né? Bom, o Flamengo vai treinar 2 dias nesse centro de treinamentos no Catar e aí na quarta-feira estreia contra o Cruz Azul do México, já no Intercontinental, esse jogo que vai ser apelidado de Derby das Américas. Caso avance, enfrenta depois o Pirâmides do Egito no dia 13, e aí, como a gente já sabe, Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, já está classificado para a decisão. Então, se o Flamengo chegar até a decisão, ele joga contra o PSG no dia 17. 2 probleminhas que o Flamengo tenta resolver para esse Intercontinental: Pedro e Léo Ortiz. Léo Ortiz ainda com dores no tornozelo por conta daquele estiramento na região, mas com mais chances de voltar a campo ainda em 2025. O caso do Pedro é um pouco mais delicado. A gente lembra que o Pedro tem aquela fratura no antebraço e, além da fratura, ele também tem uma lesão na coxa. Essa lesão na coxa é o que deve tirar o atacante dos gramados nessa temporada. Então, muito dificilmente o Pedro volta a campo para jogar esse Intercontinental. Os próprios médicos do Flamengo já assumem, né, aceitam que é uma lesão um pouco mais complicada. Bom, para a gente finalizar as informações do Flamengo, a Tatiana até falou no VT dela, na matéria dela agora há pouco, sobre o interesse no Brazão, goleiro do Santos, mas o Brazão não é o único jogador que interessa ao Flamengo. O Vitão, zagueiro do Internacional, como você bem conhece, Renata, também é interesse do Flamengo. No início do ano, em janeiro, o Flamengo tentou a contratação do Vitão, tentou investir 6 milhões de euros e ainda abonar aí uma dívida que o Inter tem com o Flamengo de outros 4 milhões, ou seja, os valores chegariam na casa dos 62 milhões de reais na cotação da época. O acordo não foi selado, o Internacional não aceitou vender e o Flamengo pretende fazer uma nova proposta agora, depois do término do Campeonato Brasileiro e também da definição da permanência ou não do Internacional na Série A. Mas o Vitão também tem o interesse de ser uma venda dele para o futebol internacional, voltar a jogar na Europa. Ele já foi jogador do Shakhtar, então isso pode dificultar os planos do Flamengo. Fato é que, além do Intercontinental, o Flamengo já pensa também em 2026, Renata. Olha, Vitão, hein? Obrigada, Thiago Carvalho. Vitão, hein? Vai aceitar rápido essa proposta do Flamengo, hein? Mas é o seguinte, o Flamengo, antes de pensar na temporada que vem, pensa nesse Interclubes, Intercontinental. Vai ter que passar por algumas provações se quiser chegar na final com o PSG. Ronaldo Giovanelli, de 1 a 10, até que ponto você crê que o Flamengo esteja pronto para vencer a competição? Caramba, nessa pegada que tá o Flamengo, dá para pensar em título, hein?
Eu pensaria em título, porque esse menino Felipe, ele, pelo menos ele consegue entrar na mente dos jogadores e a fase, ela tá boa, brasileiro, Libertadores, bom, uma viagem dessa, um new grupo, um churrasco, esse sim, um jogo fechadinho, 1-0. Dá para pensar assim, ser campeão mundial, coisa que gente que ficou no meio do caminho vai demorar um bom tempo para pensar nisso. Então, o Flamengo tem esse sonho palpável, posso dizer. Palpável, porque teve gente que só viajou, passeou. Eu quero ver se não ganhasse, vai lá pra passear. Ô, Edu, se a gente tem que pegar o último exemplo do ano passado, é que o Real Madrid não teve nenhuma dificuldade. E o Botafogo, em contrapartida, cansado, depois de ganhar a Libertadores e também o título brasileiro, chegou esfacelado e nem conseguiu competir na competição. Isso que é o grande problema, né, Renato? Quando a gente chega na nossa final de temporada e o pessoal da Europa está no meio da temporada. Então, o pessoal está com gás todo ainda para estar disputando esses campeonatos. Agora, eu entendo assim que o Flamengo, com certeza, vai competir sim. O Flamengo tem time para chegar à final, porque o mais difícil é chegar na final, Ronaldo. Não, tem que chegar ganhando. É chegar na final. Esses dois jogos aí não vai ser fácil igual o pessoal tá pensando, não. São jogos passear, difíceis. Muito time já foi. Mas pelo menos ele foi. O Flamengo tá lá. O Flamengo tem condição de ganhar. Eu não acho que ele tem condição de ganhar. Tem chance. Pode ganhar? Pode. Mas eu não acho que vai ganhar. Agora, se sim, você tá com o Ronaldão, tá com o Edu, tá no meio do caminho. Olha, o grande desafio do Flamengo, o Edu matou a charada aqui. São os 2 jogos que antecedem a final. Por quê? Porque o Flamengo entra como favorito, então tem obrigação de ir em busca do resultado. Agora, na final, o favoritismo está todo do outro lado. E se tem um time que tem pelas peças jogadores com currículo na Europa, enfim, já cascudo, que pode jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain, esse time é o Flamengo. Então, eu acredito que o flamenguista, o torcedor flamenguista, se chegar na final, pode sim sonhar com o título. Olha, agora a gente faz aquela pausa aqui no jogo. Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Crise no Flamengo, hein, galera? Crise no Flamengo, torcida revoltada. Um dia sem gritar é campeão. Como assim, Flamengo? Não pode. É muito tempo já, vocês estão acostumando a torcida muito mal. Brincadeiras à parte, obviamente não tem nenhuma crise no Flamengo, muito pelo contrário. O Flamengo se prepara para uma viagem lá para o Catar, para a disputa do Intercontinental. Na quarta, pega o Cruz Azul, se passar, pega o Pirâmides do Egito e depois pega o PSG, caso passe. Então, um jogo de cada vez. Para mim, a minha visão, o que eu penso sobre o Intercontinental, o Flamengo já conseguiu tudo que gostaria. O que vier agora é lucro. Fazendo uma analogia besta, tipo você aí que está em dezembro agora, aí fez uma AV1, que era assim que chamava nos meus tempos de escola, que era a primeira prova. A AV2 já passou de ano, está aprovado. Mas tem a AV3, e aí você tem a chance de aumentar a sua nota, aí você vai lá e faz. E o que vier é lucro. Analogia que me veio à cabeça aqui agora. Mas no vídeo de agora a gente vai falar sobre José Boto cutucando Abel Ferreira. Respondeu Abel Ferreira. Gostei, José Boto. Tem que responder mesmo. Bruno Henrique sobre a aposentadoria. Vou falar o que eu penso em relação a isso. E as renovações de contrato de Rossi e Felipe Luiz. Também comentaremos esses 2 assuntos. Vamos trazer informações sobre esses 2 assuntos no vídeo de agora. Mas, galera, José Boto cutucou o Abel Ferreira, português. Os 2 são portugueses. E o José Boto postou uma foto nas redes sociais, até compartilhei nas minhas redes sociais. Muito trabalho, muito sacrifício, muita resiliência, sem asterisco. Ele respondeu o Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira disse que o título do Flamengo tinha um asterisco ali por conta de erros de arbitragem. Não tem asterisco não, Abel Ferreira, tem muito trabalho, como o José Boto disse aí. E parabéns ao José Boto, tem que responder mesmo. O Abel Ferreira, repito, é um cara que eu super respeito, baita profissional, não à toa já ganhou tudo que ganhou aí no futebol brasileiro, em 5 anos de futebol brasileiro, mas tem que saber perder. Perdeu dentro de campo, e por culpa dele também, tá? Porque a equipe dele não desempenhou por culpa dele. Então, asterisco, papinho furado, hein? Ó, Bruno Henrique falando sobre aposentadoria, dizendo que pensa em se aposentar no fim do ano que vem, que é quando acaba o contrato dele com o Flamengo. Bruno Henrique vai completar 35 anos agora em dezembro. Ou seja, ele vai
terminar a carreira dele aí com 36 anos. E, gente, o Bruno Henrique conquistou tudo que ele poderia conquistar no futebol brasileiro. Ah, não ganhou o Mundial. Gente, beleza. Ele conquistou tudo. Olha a quantidade de títulos que ele ganhou de 2019 para cá. Além disso, ele fez boas temporadas com a camisa do Santos, jogou no futebol alemão, jogou uma Champions League contra o Real Madrid, contra o Cristiano Ronaldo, e bem, jogando bem. Gente, assim, e o Bruno Henrique, pouca gente sabe disso, foi um jogador que não teve base. Ele não teve categoria de base. Ele surgiu no futebol com 25 anos. Se esse cara tivesse surgido em alguma categoria de base, sem sombra de dúvidas, pela estatura dele, pelo vigor físico dele, pelas pernas longas, enfim, a virtude que ele tem na velocidade, cara, ele com certeza seria contratado por clubes europeus ainda na categoria de base, porque é um cara que é muito privilegiado fisicamente falando. E se ele se aposentar, sem nenhum problema, se aposenta, ó, cabeça super tranquila, conquistou tudo, fez tudo que podia. Inclusive, a renovação dele de contrato, que muita gente era contra na época por ser 3 anos, ele já pagou, já valeu a renovação. O que vem agora nesse último ano de contrato é lucro também, já valeu a renovação de contrato dele, o valor investido já teve retorno sem sombra de dúvidas. E por falar em renovação de contrato, quem falou sobre a sua renovação foi o Rossi, ainda no gramado, na comemoração do título do Campeonato Brasileiro. Ele foi questionado pelos colegas da imprensa que estavam presentes lá no gramado, e ele disse o seguinte: por enquanto, fico ainda mais 2 anos no contrato, mas na verdade sou muito feliz aqui, mesmo com o que aconteceu no começo do ano, que não foi pouca coisa o que aconteceu. Já passei muitas coisas aqui. Na verdade, naquele momento, poderia ter feito mais fácil, poderia ter saído. Ele estava se referindo, durante essa entrevista, à tentativa de assalto que ele sofreu no Rio de Janeiro, quando o carro dele chegou a ser atingido, inclusive foi em maio desse ano, tá? Mas naquele momento a gente tinha um trabalho em conjunto, o time tinha um compromisso muito grande. Eu, pessoalmente, vendo as coisas de trás, dava para acreditar que a gente podia conquistar coisas importantes. Então eu continuei trabalhando, tentando dar tranquilidade para a minha família. Talvez foi quem mais sofreu quando aconteceu algo assim. Mas estou aqui, comemorando mais um título com o Flamengo e muito feliz com isso. Dito isso, galera, a renovação dele ainda não aconteceu. E as conversas estavam acontecendo para ele ter uma valorização salarial e não um aumento no contrato. Por isso que quando ele começa a entrevista ele fala: por enquanto, fico ainda mais 2 anos no contrato. Ou seja, porque ele pode ter a valorização salarial, mas o tempo de contrato, dezembro de 2027, segue o mesmo. Por conta disso, o Flamengo está no mercado, em busca de outro goleiro. Engraçado, depois que a gente citou aqui no canal o nome do Gabriel Brazão, todo mundo soltou logo depois. Mas é notícia velha, tá, galera? O Flamengo tentou Gabriel Brazão no meio do ano e, obviamente, vai tentar de novo, porque é um goleiro que a diretoria do Flamengo sempre gostou. Porém, vai vir, depende de uma série de fatores. Não sei se para o Gabriel Brazão é uma boa. Para o Flamengo é ótimo. Seriam 2 ótimos goleiros. Mas o Gabriel Brazão, ele está se destacando, ele tem condições de assumir titularidade de outros times grandes do Brasil e até mesmo do exterior. Para ele, não sei se seria uma boa. Mas, para o Flamengo, maravilhoso. E o Flamengo está em busca de um goleiro para ser o reserva do Rossi. Esse goleiro vai topar ser reserva do Rossi, com status de reserva do Rossi? Então depende de muita coisa. Então a renovação do Rossi está, digamos, nessa etapa, nessa fase de valorização e não aumento no contrato. E sobre a renovação, Felipe Luiz. Ele na coletiva depois do título brasileiro, ele disse: se depender de mim, estou renovado. Não depende só de mim. Claro que quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui, tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira. Para isso trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar. Procurei pessoas do Flamengo para entender como é que está essa situação. O entendimento é o seguinte, que ele vai renovar. Agora, a dúvida é até dezembro de 2026, com possibilidade de estender até dezembro de 2027, ou o contrato vai ser até dezembro de 2027. O valor da multa também é algo que está pegando nas conversas. O entendimento das duas partes é o melhor para os dois lados é a manutenção do contrato pelo menos mais um ano. Felipe Luiz entende isso. É um treinador que quer trabalhar na Europa, ele vai trabalhar um dia na Europa. Não à toa ele escolheu o empresário dele, Jorge Mendes, que é um cara que tem muita entrada na Europa. E o Jorge Mendes é um cara que dificilmente aceita trabalhar com profissionais que estão no meio, quando eu falo profissionais, treinadores, no começo da sua trajetória.
E o Felipe Luiz é o primeiro treinador brasileiro que o Jorge Mendes trabalha. Para quem não sabe, o Jorge Mendes é número 1, número 2 do futebol mundial, quando a gente fala de empresário. Empresário Cristiano Ronaldo, entre outros craques, mundo afora. Então, o Felipe Luiz está planejando tudo da maneira extremamente correta. E ele entende que, ficando mais um ano aqui, é o ideal também para ele evoluir muita coisa, se destacar ainda mais, aprender ainda mais e depois, quem sabe, aceitar um projeto na Europa. Então, pessoal, assim, para vocês entenderem, não é lorota, não é enrolação. O entendimento nos bastidores entre as duas partes o contrato vai ser renovado, mas ainda há detalhes a serem discutidos como qualquer outro detalhe, qualquer outro contrato e qualquer outra negociação, faz parte. Mas, gente, não está rolando, entre aspas, sacanagem do Felipe Luiz, enrolação, nem do Flamengo, nada disso. É uma negociação como qualquer outra. E o Felipe Luiz, o contrato dele hoje é de treinador que recebe, assim, muito abaixo de vários outros treinadores da Série A. Então ele vai ter uma valorização muito bem merecida, vai ter salário de outro patamar, como o Bruno Henrique gosta de dizer, e um salário justo de um treinador campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Quem conseguiu fazer isso? Jorge Jesus. Galera, então é isso aí, manos. Hoje aí o Flamengo enfrenta o Mirassol com o time reserva, né? Como eu falei, o time tá treinando agora a parte da manhã para ir para o Mundial. Show de bola, galera. Ó, se inscreva, deixa o seu like, saudações, vamos acompanhar o Mundial aí, hein? Vou voltar a fazer as lives aqui no canal, os reacts, então fiquem ligados aí. Aquele abraço e valeu!